alunos do Instituto Federal Goiano Campos Trindade. Nosso grupo é constituído por Guilherme Moraes, Isabela Victória e Caio Xavier. E a gente irá fazer um experimento passado pela professora Poliana. O nome do experimento é ebulioscopia. O objetivo desse trabalho é realizar experimentos que contemplam o conteúdo de propriedades coligativas, utilizando a relação entre teoria e prática como método facilitador da aprendizagem, utilizando o experimento chamado ebulioscopia, que é uma forma de propriedade coligativa. Nós vamos realizar o experimento chamado ebulioscopia. Vamos utilizar um frasco de vidro pequeno, uma panela com água, um pedaço de arame e sal de cozinha. Agora a gente vai colocar água dentro da panela até um nível do frasco e depois vai colocar água dentro do frasco até o nível que a água dentro da panela está. Agora vamos levar o sistema ao fogo e quando iniciar a ebulição da água da panela, a gente vai encerrar o aquecimento aqui para começar o processo. Bom, também. Agora iremos adicionar uma colher de sal na água que está dentro do frasco e observar o processo durante 2 minutos. Vou colocar os 2 minutos assim, andando assim. Nós adicionamos o sal dentro da água que estava dentro do frasco e com isso ele se tornou uma solução. E com isso, o ponto de ebulição dessa solução aumentou, porque ela está com 2 componentes, não com somente um, que igual a água de fora da panela está. Então, de acordo com que a água da panela vai estar com um ponto de ebulição mais baixo, então ela vai evaporar mais rápido. Então, quando ela começa a evaporar, a quantidade de água que tem fora do frasco é maior. Então, quando ela evaporar, vai diminuindo. E com isso, a concentração de solução que está dentro do frasco vai ficar maior. E de acordo com que a água da panela vai diminuindo, o ponto de ebulição da solução dentro do frasco vai aumentando, porque a concentração dela na água da panela vai ficar maior. Questão 1. Por que se acrescenta sal ao gelo para gelar cerveja em lata? Porque, em contato com a água, o sal tende a se dissolver, e essa dissolução é um processo endotérmico, então, em contato direto com o gelo, o sal puxa o calor das pedras, deixando-as mais frias, tornando assim mais rápido o congelamento. Questão 2. Por que as águas dos oceanos não congelam totalmente o mesmo em locais muito frios com a temperatura abaixo de 0 graus Celsius? As moléculas de águas formam cristais enquanto congelam. Íons de Na+ e Cl- do sal ficam no caminho das moléculas de água, dificultando sua reorganização em cristais. Isso significa que a água salgada do oceano continua em estado líquido por mais tempo quando a temperatura diminui. 3. Por que as frutas cristalizadas se conservam por mais tempo? Porque a alta concentração de açúcar desidrata os micro-organismos, impedindo-os de se reproduzir. 4. O que aconteceria com um peixe de água salgada se fosse colocado em um aquário de água doce? O peixe morreria, pois os líquidos que circulam no corpo dos peixes de água salgada têm aproximadamente a mesma proporção de sais que a água do mar. Mas se o peixe for colocado em água doce, essa concentração será maior em seu corpo do que no ambiente, então ele acabará acumulando uma quantidade de água que não será capaz de eliminar, e assim ele morrerá. 5. Ao esquentar um café diretamente na chama do fogão, percebe-se que seu gosto e aroma mudam. Para evitar tais modificações em estabelecimentos comerciais, o café é constantemente esquentado em banho-maria. Explique esse fato. Depois de preparado, o café constitui uma solução aquosa de muitas substâncias. Logo, essa solução somente ferve a uma temperatura superior ao ponto de ebulição da água pura. Desse modo, sendo aquecido em banho-maria, o café nunca irá ferver, conservando um pouco melhor seu aroma e sabor. 6. Por que os lagos de água doce secam mais rápido que os lagos de água salgada? Isso ocorre por causa da ebulioscopia, que é o aumento do ponto de ebulição na adição de um soluto não volátil, que nesse caso é o sal.
Por isso, a água doce evapora mais rápido que a água salgada. Na primeira etapa do experimento, a água do frasco também entrou em ebulição. A temperatura de ebulição das duas amostras de água do frasco e da panela é igual. Por quê? Não. A temperatura de ebulição das duas amostras é diferente, pois em uma se adicionou sal, que fez com que nessa amostra a temperatura de ebulição fosse maior. 2. Na segunda etapa do experimento, a água do frasco também entrou em ebulição? Explico por quê. Não, pois a água da panela tinha temperatura de ebulição menor, e de acordo com que foi evaporando, ela diminuiu seu volume, e foi deixando de aquecer a água dentro do frasco. 3. Se tivéssemos colocado somente meia colher de chá de sal, a água do frasco entraria em ebulição? Por quê? Provavelmente não, pois ainda se teria adicionado sal, que faz com que o ponto de ebulição aumente. 4. O que provocaria maior efeito ebulioscópico? A adição de um mesmo número de mol de sal, NaCl, ou de sacarose, C12H22O11, em uma mesma massa de água. Provavelmente adição de sal na água.